Vamos falar nessa manhã sobre invejas, né? Aqui no Gênesis 4, do versículo 9 em diante, que nos diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama por mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É muito grande o meu pecado para que eu possa ser perdoado? Toda honra, né? E toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vem nos falando, né? Sobre Caim e Abel. Onde a palavra vem dizendo, né? Aonde o Senhor perguntou para Caim aonde estava, né? O irmão dele. Que aqui, né? Essa história é conhecida. Os dois eram irmãos, né? Que ofertaram ao Senhor, né? Uma oferta o Senhor aceitou de Abel, né? E aonde Caim veio ficar com ciúme de Abel, porque a oferta dele Deus não aceitou, né? Porque ele não deu de coração. Ele já deu com maus pensamentos, né? Mal intencionado, aonde veio ficar com ciúme do irmão, né? Então, Abel tinha um coração bom, né? Agradava os olhos do Senhor, né? Fazia a vontade do Senhor. E Caim veio ficar com ciúme, né? Por causa da oferta de Abel. Então, a palavra nos diz, né? Que o Senhor perguntou para ele onde é que estava, né? Abel. Porque Abel tinha um coração tão bom, né? E Caim convidou ele, na maior inocência dele, convidou ele para ir para a roça junto, né? Para o campo, trabalhar com ele, né? E ele já estava com mal intenção, né? De tirar a vida do seu irmão, né? Assim como tem muitos hoje em dia, né? Que bate nas nossas costas, nos abraçam, né? Na maior felicidade. Como tu estás? Tu está bem, né? Muitos querem saber como é que nós estamos, muitas vezes, para ver, né? Se nós já não estamos caídos, para ver se nós já estamos, né? No chão, porque o desejo deles é esse, né? Fico nos amaldiçoando, assim que nem Caim, né? Fico nos praguejando, né? Nos confrontando, nos caluniando por trás, fofocando, né? E aqui Caim, né? Fez o mesmo com seu irmão Abel. E o Abel era tão inocente, né? No seu coração. Assim como muitas vezes nós somos inocentes, né? Achamos que outra pessoa tem os mesmos pensamentos que nem o nosso, né? Tem o mesmo amor no coração que nem nós, né? Que vai nos amar mesmo de verdade, né? Vai nos ajudar mesmo de verdade, né? Na nossa inocência, muitas vezes, né? E aqui Abel era assim, né? Porque ele era o seu coração aquebrantado, ele fazia a vontade do Senhor, né? Ofertava com amor de coração, né? Muitos ofertam da boca para fora, que nem diz, né? Nem chega no coração muitas vezes e fico
reclamando daquilo que ajuda, muitas vezes a pessoa fica murmurando daquilo que muitas vezes vem ajudar, né? Que dão com mau coração, né? Mau pensamentos. Aqui Abel dava de coração, né? Ele tinha o seu coração quebrantado perante Deus. Então Caim veio ficar com ciúme, assim como muitos hoje em dia faz com nós em nossas vidas, né? Muitas vezes nos abraça, aperta nossa mão, mas por dentro já estão nos matando, né? Só nos olhar com olhos em pensamentos ruins, né? Invejosos, ciumentos, avarentos, né? Soberbos, gananciosos, né? Mas muitas vezes vem de dente para fora, para o nosso lado, né? Sorrindo, bem felizes. E a gente, na inocência da gente, muitas vezes acha, né? Que aquela pessoa tem o mesmo coração que o nosso, né? Aqui Abel também pensava assim, porque ele era muito inocente, né? Mas graças a Deus, né? Que Deus nos mostra, nos livra, nos guarda, né? Nos mostra hoje, né? Então, a gente quando é muito inocente, Deus às vezes está nos mostrando, né? E a gente não quer aceitar, muitas vezes, achando que aquilo ali é uma coisa da nossa cabeça, do nosso coração, né? Que é uma pessoa tão sorridente, tão feliz, né, pra gente, que muitas vezes a gente até pensa que é coisa da nossa cabeça, mas é Deus nos mostrando, né? Nos avisando que aquilo ali não podemos chegar perto, né? Muitas vezes nos afasta. E a gente fica insistindo muitas vezes, achando que é coisa da nossa cabeça, que é do nosso coração, né? Mas é Deus nos mostrando, né? Nos dando discernimento para nós enxergar. E muitas vezes nós não viemos enxergar e muitas vezes nós viemos tropeçar, né? Muitos vêm a cair, muitas vezes vêm a ficar preso, né, em laços do passarinheiro, né? Porque é onde ele arma através de pessoas, né? Com ciúmes, com invejas, com avarezas, né? Soberbas. E Deus muitas vezes está nos mostrando, o Senhor muitas vezes está nos mostrando, né? E às vezes a gente dá uma chacoalhada até na cabeça, porque acha assim que é coisa da nossa cabeça, né? Então aqui Abel também era assim muito inocente do seu coração, né? Então o irmão convidou, já premeditando, né? Fazer o mal para o irmão, assim como muitos faz com nós, né? Vem muitas vezes nos faz um convite, né? E a gente muitas vezes acha que é verdade, né? E termina caindo nos laços muitas vezes do inimigo, né? Por não dar ouvido, porque o pai está mostrando muitas vezes, né? E às vezes a gente vem pensar que é coisa da nossa cabeça, porque é muitas vezes sangue teu, né? Sangue do teu sangue, come na tua mesa, come no teu prato junto contigo, né? Te abraça, te beija. E é um Judas, né? Assim aqui Abel também passou por tudo, né? Abel era muito inocente. Gostava do irmão, amava o irmão, né? E assim como o irmão convidou ele para ir para o campo, ele foi, né, para o campo junto com o irmão. Aonde o Senhor já sabia tudo antes de acontecer. O Senhor já sabe o que vai acontecer com nós lá na frente, né? O que vão preparar com nós. Aonde ele perguntou, né, para Abel, aonde está o teu irmão, né? E ele respondeu para o Senhor, não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E ficou por aquilo ali, né? Aonde o Senhor veio dizer para ele. Então disse Deus, né, para ele, o Senhor virou para ele e disse, que fizesse com teu irmão, né? Aonde está o teu irmão? Porque tu saiu com ele lá para o campo, porque Deus sabia tudo, né? Sabe tudo antes de nós fazermos, antes de as pessoas aprontar, né? Premeditar, Deus já está sabendo o que vai acontecer lá na frente. Então ele perguntou para Caim, o que fizesse, né, com teu irmão? A voz, né? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra, porque Deus já sabia, né? Está clamando por mim debaixo da terra. O sangue do teu irmão está clamando. Que tu matou, né? Que tu destruiu ele lá no campo, né? Como acontece com muitos de nós hoje. Não, as pessoas às vezes vêm nos matar, né? Numa palavra. Muitas vezes até dentro da igreja tu tá lá, né? Pregando a palavra do Senhor. E muitas vezes, né? Venha nos entristecer. Venha nos magoar, né? Nos deixar, venha nos ferir muitas vezes, né? Lá dentro.
aonde muitas vezes vem nos matar, às vezes com uma palavra, né? A pessoa está lá buscando a libertação, buscando, né, a se converter, buscando a mudança, né? Aonde muitas vezes a pessoa vem matar aquela pessoa que está ali tentando a se redimir na presença do Senhor, aonde muitas vezes uma pessoa vem te olhar, né? Vem te matar com uma palavra, assim como Caim fez com o irmão, né? Por causa de ciúme, por causa de inveja. Às vezes estão lá querendo subir nos púlpitos, né? Às vezes nem são chamados. Aí estão lá, né? Querendo pegar a oportunidade que o Senhor deu, né? Que o Senhor já escolheu para aquela pessoa, né? Assim como Caim fez com Abel. Aí tenta a derrubar o irmão, né? Tenta tirar o irmão da presença do Senhor. Tenta abafar o irmão, né? Que muitas vezes as pessoas perdem até convite, né? Nas igrejas. Por causa que tem outra pessoa muitas vezes falando mal daquela pessoa, né? E aí muitas vezes as pessoas vêm acreditar, né? Assim que aconteceu com Caim e Abel por causa de ciúme e inveja, né? Aí quer tomar o lugar daquela pessoa, porque canto mais, porque prego mais, que tem mais estudo, tem faculdade, né? Aí ficam ali premeditando por causa de inveja, por causa de ciúmes, né? Querendo tomar do que o outro ganhou do Senhor, querendo tomar, tirar o lugar do outro, né? Por causa de ciúme e por causa de inveja. E isso é muito triste, né? Às vezes a pessoa vem a ficar que nem Caim ficou por causa de ciúmes e invejas, né? Aonde o Senhor olhou para ele e disse: agora maldito és na terra. Isso é triste, né? O próprio Deus amaldiçoou ele, né? Na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então ela amaldiçoou aquela terra, né? Por causa do ciúme, né? Então muitos vêm a ser amaldiçoados na terra, porque muitas vezes tem um ciúme contra outro, né? Contra outra pessoa, às vezes conhecida, às vezes amigo, né? Fica com ciúme, com inveja, desejando mal, desejando, espraguejando, murmurando, né? Contra aquela pessoa, onde o Senhor, o próprio Senhor mesmo olhou, né, para Caim e disse: agora maldito és a terra onde tu tá, né? Aonde abriu a boca, né? Receber o sangue do teu irmão. Tu matou o teu irmão, teu próprio irmão de sangue, né? O teu irmão, muitas vezes na palavra, né? Irmão na presença do Senhor, mata com a palavra, mata com ciúme, né? Querendo abafar o irmão, querendo tirar o lugar do irmão, né? Por ciúmes, invejas, porque diz que canta mais, que prega mais, né? Mais direito, que o outro não sabe falar, o outro não sabe se expressar, né? Aí fica com aquele ciúme, aquelas invejas, dentro do próprio tempo que o diabo entra lá dentro para fazer isso aí, né? Para usar as pessoas. Porque o diabo, ele é espírito, né? Ele entra no corpo da pessoa e faz mesmo, né? A raça que ele fez com Caim aqui, né? Se revoltou contra o próprio irmão por causa de ciúme, por causa das ofertas, né? E Deus aceitou a oferta de coração que o Abel tinha dado, aonde o outro veio ficar com ciúme, né? Isso acontece na nossa vida, nesses dias que nós estamos, né? Aí, muitos e muitos, né? Com ciúmes, invejas, vira a cara, né? Pra pessoa, por causa que muitas vezes vem a saber que aquela pessoa, muitas vezes Deus escolheu, né? Deus tem um chamado com aquela pessoa, mas muitas vezes a pessoa nem quer, né? Mas o Senhor escolheu, o Senhor chamou, né? E das mãos do Senhor ninguém foge, como diz a palavra, né? E muitos ficam muitas vezes contra, né? Porque queria o lugar né, de Abel aqui. Ele queria o lugar de Abel na oferta, ele queria ser reconhecido na oferta dele, né? Que ele deu de mau coração e queria que Deus aceitasse, né? Concordasse. Aonde aqui o Senhor diz para ele, né? Agora maldito és na terra, né? Então Deus amaldiçoa as pessoas assim que é soberba, que é ciumentos, né? Que é invejosos. O próprio Deus amaldiçoa, né? E só vem quebrar essa maldição só depois que a pessoa vier ter o arrependimento mesmo de coração, né? Onde venha pedir perdão, onde venha mudar, onde venha renunciar, né? A sua carne, o seu eu, né? O seu orgulho.
de se achar mais do que o outro, né? Querer mais do que o outro, assim como Caim fazia, né, para o próprio irmão. Então Deus amaldiçoou aquela terra onde ele estava, né, que abriu a boca ali para receber o sangue do teu irmão, né, onde o Senhor amaldiçoou aquela terra, porque ele derramou o sangue do próprio irmão ali dentro, né, por causa de ciúmes, invejas, né, amaldiçoando a vida do irmão ali naquela terra, né. Muitas vezes a pessoa vem a perder a prosperidade, vem a perder emprego, vem a perder casa, né, vem a perder família muitas vezes por causa de um ciúme e de uma inveja, né, de querer se jogar, querer o lugar do outro, né? Querer a casa do outro, querer a terra do outro. Isso são maldições, são invejas, né? Hereditárias, que aquilo ali passa de um para o outro, né? Se não é quebrada aquela maldição, se o Senhor não vier quebrar aquela maldição, isso fica hereditário, né? Aquela terra fica amaldiçoada já por causa de ciúmes e invejas, né? Assim como ficou aqui aonde Caim lavrava aquela terra, trabalhava, né, onde veio matar o irmão, enterrou o sangue do irmão ali, né, e aí amaldiçoou. E isso acontece com qualquer um de nós hoje, né, onde eles venham brigar, né, com nós por causa de ciúmes e invejas, né. E ele disse: quando lavrares essa terra, esta não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra, né. Então, por isso que muitas vezes a pessoa vem a perder, né, a força até para trabalhar, vem a perder o ânimo, né, até para trabalhar, vem a perder emprego, vem a perder dinheiro, vem a perder muitas coisas por causa de ciúme e inveja, né, porque fica amaldiçoando, fica cuidando da vida dos outros, né, querendo tirar dos outros o que não é de si mesmo, né, querendo ganhar nas costas dos outros, dizendo isso aqui é meu, sendo que não é, né? E o Pai conhece tudo. Por isso, muitas vezes, a terra aonde moras, né? Aonde nós pisamos, muitas vezes é amaldiçoado por causa disso, né? Já vem de gerações antigas, brigando sempre por causa de uma terra, por causa de um torrão, né? Por causa de um pedaço de terra, muitas vezes, assim como aconteceu com Caim, né? Caim foi amaldiçoado na terra porque ele matou o irmão dele, né, que estava fazendo o bem ali, estava com seu coração, né, quebrantado na presença de Deus, fazendo a vontade que Deus queria, aonde ele veio amaldiçoar, né, a matar o irmão ali, derramar o sangue do irmão naquela terra, onde ficou amaldiçoado. O próprio Deus, né, amaldiçoou aquela terra. Então, enquanto não tiver arrependimento, renúncia, né, reconhecer os erros, né, naquela terra ali, fica sentenciada aquela terra, né? Não só a terra, como as pessoas que estão em cima daquela terra, né? Fica sentenciado na presença do Senhor por causa de ciúmes e invejas, né? Então aqui aconteceu, né, com Caim e Abel. Desde o início já existe, né, os ciúmes, inveja. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que não possa ser perdoado. Olha a pergunta, né? Tirou a vida do irmão e ainda perguntou, né, para Deus se era muito grande o pecado dele para que não possa ser perdoado. Eis que hoje eu expulso para longe da tua presença e me esconderei a ser fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? Então ele ficou com medo, né? O temor veio na mente dele, o remorso veio, né, na mente dele ali, e começou a perguntar para o Senhor se o Senhor não... se era tão grande o pecado dele, né, que possa ser perdoado, né? Aonde o Senhor diz que ele seria um fugitivo, né? Por isso que a gente vê as pessoas para baixo e para cima muitas vezes na estrada, né? Sendo como fugitivo, vão para um país, para outra, para uma nação, para outra, fugindo, né, por causa do pecado, por causa da desobediência, né, que nem Caim. Caim ficou como fugitivo, né, naquela maldição, e é muito triste quem fica assim, né, amaldiçoado, que não queira, né, abrir o coração para o Espírito Santo entrar hoje, né, fazer morada,
mudar, né? Transformar, se santificar, né? Ter intimidade com o Pai também, mudar o coração, né? Aquele coração de pedra, aquele coração ruim que só murmura, que só fala, né? Contra o outro, que confronta contra o outro, né? Que quer o que os outros têm, né? E fica ali naquela murmuração, naquela soberba, né? Aonde o Senhor diz para ele: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que te matar a Caim, 7 vezes será castigado, né? Então o pai deixou uma ordem. Ele ia ficar como fugitivo, mas aquele que tentasse matar ele, onde encontrasse ele, também seria punido, né? 7 vezes seria castigado, né? Então da mão do pai, né? Ninguém escapa. Mesmo aqueles, né? Que a gente olha, né? Esteja fugitivo, que nem Caim, né? Estava fugitivo na terra. Aquele que julgar, né? Apontar o dedo ainda para ele, ainda é castigado 7 vezes mais, né? Será castigado 7 vezes. E pôs, né, o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. Então, mesmo assim, né, do estado que esteja, o pai ainda cuida, né? O pai ainda livra e guarda, né? Como ele estava guardando Caim, só que ficou amaldiçoado, né? Ficou naquela maldição por causa do ciúme, por causa das invejas, né? E é muito triste a pessoa terminar uma vida assim, amaldiçoado, né? O pai tá cuidando, né? Tá ali pingando as gotas, né? De trabalho, de dinheiro, mas não tem aquela vida que poderia ter, né? Prosperando, um bom emprego, um bom trabalho, né? Poderia estar mudado na presença do Senhor, né? Ter um bom salário, né? Ficou, né, como fugitivo, como Caim ficou, né, trabalhando, mas assim naqueles pinga-gota, né, não podia prosperar mais, né, mas não, por causa das invejas, ele ficou como fugitivo, né, de uma cidade em outra para outra, né, outras nações. E saiu Caim, né, diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado do oriental, né, do Éden. Então ele ficou fora do jardim de Deus, né? E é muito triste, né? Além de fugitivo, ele saiu da presença de Deus, né? Por causa de inveja, por causa de ciúme. E é muito triste a gente ver, né, as pessoas perdendo hoje em dia por causa de ganância, por causa de ciúme, onde vem a ficar, né, amaldiçoado a terra onde moram, né, a casa onde moram, por causa que não querem mudança, né, não querem obediência, não querem mudar, né, assim como Caim, ele ficou como fugitivo, né, fora da presença de Deus, fora, né, ao lado oriental, né, do jardim do Éden. Então que nessa tarde venha meditar, né, nessa palavra. Venha pedir força para o Espírito Santo nessa tarde, que venha falar mais em seus corações nessa tarde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando através dessa palavra, né? Que aqueles que desejam mal, né, para os outros, que aqueles que têm ciúme, inveja, que queiram transpassar, né, a pessoa, né, tirar o lugar dos outros, que tem, né, invejas assim, que venha mudar nessa tarde, né, que venha se arrepender, venha ter o arrependimento, venha ter renúncia, né, dos seus erros, reconhecer que são errados, reconhecer que são pecadores, né, e venha mudar na presença do Senhor nessa tarde, venha se humilhar aos pés do Senhor, venha pedir perdão, né, para que o Pai venha, né, perdoar, no momento que abrir o seu coração, né, confessar para Deus os seus erros, os seus pecados, né, onde o Senhor venha
mudar nessa tarde, né? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo, arrependimento hoje, né? Agora, né? Se arrepender. Porque depois, né? Que o Senhor chamar, não tem como se arrepender, né? Então hoje é hora, né, do arrependimento. É hora de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixar as coisas erradas. Deixar aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, né? Ver Abel tinha um coração tão inocente, né? Então ele achava que todos tinham o coração igual a ele. E isso acontece com nós, né? Hoje. Amém? Medita nessas palavras. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando, né, em cada coração. Amém? Receba essas palavras em nome de Jesus.